Olá, que alegria estar novamente contigo para louvarmos ao nosso Deus, para ouvirmos a palavra que Ele tem a nos oferecer, palavra essa que fala a respeito da liberdade que Ele conquistou para nós, que éramos escravos do pecado. Que este momento de culto seja edificante na tua vida, que te traga orientação para a sua fé e que fortaleça a tua esperança no Salvador Jesus Cristo. Iniciamos invocando o nome de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento de confissão dos pecados, queremos nos achegar a Deus, levando a Ele tudo aquilo que pesa na nossa culpa, tudo aquilo que pesa na nossa consciência, tudo aquilo que temos feito de mal. Convido a você para que neste momento, no entoar do próximo cântico, você confesse os seus pecados a Deus. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom sempre de novo ouvirmos a proclamação de perdão sobre a nossa vida. Perdão esse que nos restaura, nos restabelece, nos envia novamente a uma vida de liberdade, livres do poder do pecado, livres para servir o nosso próximo em amor, livres para louvar e render glórias ao nosso Deus. Que Deus abençoe assim a tua vida. Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 91 dos versículos 1 a 10. Um salmo conhecido, querido por todos, que fala do Altíssimo como aquele que guarda, que cuida, aquele que nós encontramos refúgio e esconderijo nele. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor:
Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Convido para que façamos a oração do dia. Se você puder, feche os seus olhos, una as suas mãos e orem neste momento comigo. Ó Deus, que em tua permanente presença sempre estás conosco, mantém-nos conscientes das tuas misericórdias diárias, a fim de podermos viver seguros e contentes em teu amor eterno. Ampara-os na liberdade que tu nos concede, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje será a leitura do texto do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 até 13. Jeremias, que é um profeta chamado por Deus, e ele foi enviado a proclamar a palavra de Deus, mas nessa nova vida, nesse novo chamado, nessa nova vocação que ele recebe muita oposição, mas mesmo com toda oposição, ele encontra em Deus o seu porto seguro, o seu cuidado, aonde ele encontra segurança. Vamos ouvir neste momento a leitura do profeta Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 até o versículo 13. A queixa de Jeremias. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Então, cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha e então nós os pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa de seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. A próxima leitura, a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 até 23, onde Paulo aqui esboça a situação e a condição do ser humano como escravos, mas
como livres, libertos por meio da obra de Cristo, agora servos de Deus. Este texto também servirá de base para a nossa meditação de hoje. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereçais cada membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? De graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça? Falo como homem, por causa da fraqueza da vontade da vossa carne. Assim como ofereceste o vosso membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis e servos, em relação à justiça, naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, temos vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o
próxima leitura do Santo Evangelho, Evangelista Mateus, capítulo 10, os versículos 5 e depois o versículo 21 até o versículo 33, onde faz união com o texto que nós ouvimos no culto passado, onde Jesus está falando aos seus discípulos a respeito da sua obra, do anúncio, do levar o reino de Deus às pessoas. Também temos o aspecto da rejeição nesse texto. Diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. E aí partimos para o versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa? Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que digo para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Queremos, neste momento, confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os que
terra está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. A escravidão aconteceu há séculos atrás em nosso país. Ela envergonha a nossa história. Muitos já buscaram culpados para o fato da escravidão ter acontecido. Há quem culpe os colonizadores europeus que compravam e utilizavam esses serviços. Outros ainda culpam o próprio povo africano, dizendo que uma tribo rival prendia a outra tribo que era mais frágil e a vendia como escravos. Há ainda aqueles que dizem que a igreja tem uma parcela de culpa, já que naquele tempo a igreja não se manifestava contra, não pregava contra a escravidão e tudo aquilo que era feito para com a vida dos escravos. A culpa, na verdade, amados irmãos em Cristo, não está em um povo, em um território, em uma nação, mas a culpa é de toda a humanidade. Todo ser humano é capaz de fazer coisas horripilantes e cruéis. A história nos revela isso. Poucas folheadas num jornal são suficientes para ver essa condição, ou navegar na internet num site de notícias. Talvez você conheça a história de uma pessoa que é extremamente dedicada à família, que cuida bem dos seus filhos, mas que ganha a vida de forma injusta, ilícita e até mesmo explorando os seus empregados. Ou talvez você conheça a história de uma pessoa bondosa, que cuida da natureza, cuida dos animais, alguém que não gera desconfiança, mas que teve em algum momento a sua vida exposta pelo que fazia às escondidas, pelo que fazia no seu quarto, na sua intimidade, questões até mesmo de escândalos sexuais. Ou talvez você conheça pessoas que são muito agradáveis de conversar, mas que têm toda a sua vida construída sobre uma mentira. Todo o seu viver é um viver de fantasia. Talvez você conheça pessoas assim. Muitas dessas pessoas se tornaram escravas do seu pecado. Elas não lutam mais contra os seus atos, já estão cauterizadas na sua consciência e jogam a culpa para debaixo do tapete. Talvez você possa estar passando por esse tipo de escravidão. E a palavra de Deus é bem clara ao afirmar que nascemos no pecado, que somos mortos espiritualmente. Está escrito: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Saber que o ser humano é mau por natureza, isso está claro no texto bíblico. Paulo sabe do risco de se tornar escravo do pecado. Por isso ele alerta os cristãos romanos, dizendo assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, às suas próprias paixões. E ainda ele diz assim: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de justiça. E aqui, dois aspectos chamam a atenção nesse texto. Dois aspectos da escravidão do pecado saltam aos nossos olhos. Um que Paulo destaca é a questão das paixões. É a busca por aquilo que é prazeroso, mas que na verdade leva as pessoas a fazerem o que é mal,
a fazerem o que é pecado. São prazeres temporários, os quais as pessoas abraçam como se fossem verdadeira felicidade, mas que na verdade leva a um poço sem fundo que não supre os desejos e os anseios do coração como deveria. As paixões se tornam o Deus das pessoas. As paixões, já que elas vivem para aquilo, trabalham pensando naquilo, dormem imaginando e nunca são saciadas pelo desejo que sentem por aquilo que é de suas paixões pecaminosas. A segunda é a injustiça que Paulo destaca aqui. Essa se revela cristalinamente em nosso país hoje. Cristalinamente. Desemprego, corrupção, tribunais de justiça partidários, autoridades corruptas, egoístas, agindo para si mesmo e para os seus companheiros. Né? Se a gente olhar o jornal, a gente vai ver aí escândalos absurdos, né? Absurdos, escândalos com a compra de equipamentos agora por conta da pandemia, né? Corrupção nesse tempo, fome, desemprego, moradias precárias, né? Falta de cuidado pelo povo. Quanta injustiça nós vemos folheando um jornal. Ou seja, a palavra de Deus nos alerta para que não nos tornemos apáticos, nem praticantes da injustiça. E não há tempo mais necessário para agirmos contra a injustiça, como nos nossos dias. Há quem se questione a respeito daqueles que agem de forma injusta, dizendo assim: como que tal pessoa consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir? Simples, ela já não sente, ela já não se importa. Assim como acontecia no Antigo Testamento, quando o povo se distanciou de Deus, adorando outros deuses, eles já não sentiam, eles já não se importavam. Foi necessário que Deus mandasse uma voz profética, a voz de um dos seus filhos, que tem uma nova vida, para alertar o povo do caminho. E isso traz hostilidade. A gente viu o que aconteceu com Jeremias, ele clamando a Deus por conta da hostilidade que ele estava sofrendo. Jesus falou disso também no Evangelho para os seus discípulos, alertando-os que haveria hostilidade. E essas pessoas, se não forem despertadas para o mal, para o pecado, para a sua injustiça, a culpa delas está cauterizada. Já é importante que alguém chegue lá. Já viram ferida quando a gente tira a casquinha, tira a casca e aí volta a sangrar? É importante que alguém tire a casca da cauterização da culpa. E aí é a palavra de Deus necessária para ser pregada para essas pessoas. Por isso o Senhor nos chama. Por isso Ele nos envia como voz profética. Por isso está escrito: ofereçam os seus membros, o seu corpo, a Deus como instrumentos de justiça. Isso porque vocês não estão mais debaixo do domínio da lei, mas sim da graça. Vocês estão sob o domínio da graça. Vocês estão sob a graça e o amor de Deus. Você que foi alcançado pela graça de Deus, pelo seu amor, pelo seu perdão por meio de Jesus Cristo, agora deixa de ser escravo do pecado, das paixões, da injustiça, e se torna um propagador dessa graça e desse amor. Você se torna parte, ou você se tornou parte do povo de Deus para propagar o reino, assim como os discípulos também se tornaram. Reino de justiça e paz, como diz Jesus. Seus atos serão atos que buscam a justiça. Seus atos serão atos que se afastam das paixões passageiras, paixões pecaminosas. Isso é viver sob a graça. Isso é viver sob a liberdade que Cristo nos dá. Quando nos afastamos, quando não somos agentes da injustiça, isso é viver sobre a graça. Mas talvez alguém se pergunte assim: tá,
Isso de fato é bonito, e eu gostaria que isso acontecesse dessa forma na minha vida, mas vejo que diariamente o pecado está em mim, o pecado me acompanha dia e noite. Você que está me ouvindo, você que tanto ama o seu Deus, percebe o pecado na tua vida, e de fato o pecado irá te acompanhar até o teu último suspiro. O velho homem irá te atormentar incansavelmente para que você se torne novamente escravo do pecado. Há uma luta acontecendo diariamente dentro de ti, uma luta celestial, nas regiões celestiais, dentro de ti, dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro das tuas escolhas. O novo homem, a nova vida, a qual você recebeu no dia do seu batismo, essa te dá liberdade, te tira do poder do pecado. Por isso, mesmo que o pecado se revele na tua vida diariamente, você receberá forças de Deus pela ação do Espírito Santo para lutar contra o mal e não tornar a ser escravo do pecado. A Escritura Sagrada diz: Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que você possa suportar. Não há tentação, não há pecado que Deus não te dê forças para suportar, vencer. Não porque você é forte, porque você é bom, que você não cai mais nas tentações, que você não acessa mais aquilo que não deveria, que você não age mais contra as pessoas à sua volta, com empregados, tentando se dar bem na sua vida. Não é porque você tem força, mas porque o Espírito Santo, a mão de Deus, a ação dele na sua vida vai te dar forças para que você vença. Isso te dá liberdade para você viver. Viver sob a graça, viver sob a liberdade. Mas essa liberdade teve um preço. Ela teve um preço. Assim como no tempo vergonhoso da escravidão que nós tivemos, muitas coisas tiveram que acontecer no mundo e chegar aqui até as nossas terras, até o nosso país, até a nossa nação, para que o Brasil declarasse o fim da escravidão. Muita coisa precisou acontecer nessa história. Assim também na história da humanidade foi preciso que na plenitude do tempo Deus enviasse o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Assim você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus, nos diz a palavra de Deus. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio pagar a nossa dívida para que nós nos tornássemos livres. Não somos mais escravos do pecado. Livres não para uma vida egoísta ou para uma vida mesquinha, né? Muita gente acredita que a liberdade é eu faço o que eu quero, eu sigo o caminho que eu quero, muita gente pensa que a liberdade é um olhar para si mesmo e fazer aquilo que é. Só que esse caminho é, de novo, um caminho de escravidão, que você vai se tornar escravo de você mesmo. O caminho da liberdade que Cristo tem a nos oferecer é um caminho que nos torna servos de Deus, não por obrigação, mas por louvor e gratidão pelo que Ele fez. Não só livres para servir e louvar ao nosso Deus, mas também livres para servir e amar o nosso próximo com aquele amor que Deus dispensou a nós. Já que uma vez liberto do pecado, vocês foram feitos servos da justiça, diz o texto bíblico. Agentes do amor e da graça do Pai revelados em Cristo Jesus. Para isso você foi chamado. Desde o dia do seu batismo, quando você se tornou filho de Deus, você está livre do pecado. Livre do pecado. Não que o pecado não vai te acompanhar dia após dia, mas você não é mais escravo. Você não mais
está cauterizado, mas agora, dia após dia, é dia de arrependimento, dia de retornar a Deus e falar: Senhor, me perdoa de novo, me restaura de novo, me manda livre de novo para agir em louvor a Ti e em amor ao próximo. As paixões desse mundo em nada se comparam à alegria que está reservada para nós. Em nada se comparam. Em nada. Além disso, não encontramos justiça nesse mundo como a que o Pai oferece para nós. Nisto, nesse desejo, nessa sede de justiça que nós temos, nós percebemos que não fomos criados para este tipo de vida, para este mundo, para esta situação. Por isso Deus envia o seu Filho para nos trazer a sua justiça e para prometer uma justiça plena que receberemos na coroa da vida eterna. Hoje a escravidão no mundo atual, ele tem outras facetas, né? Outras facetas, óbvio que há opressão de pessoas. De vez em quando a gente ouve notícias aí, né? De pessoas que foram encontradas em trabalho análogo ao da escravidão. Porém, a escravidão do pecado não mudou. Ela não mudou. É igual desde a queda. Por isso, retornemos ao nosso batismo quando fomos libertados dos pecados. Ouçamos a palavra de Deus que constantemente nos chama ao arrependimento e nos dá o seu perdão. Lá no batismo, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, lá Ele já começou a te dar forças para que você vencesse e lutasse contra a tentação de se tornar de novo escravo do pecado. Você é livre por meio da obra de Cristo Jesus. Você é livre para viver a sua vida sob a graça, em louvor e gratidão a Deus, amando o seu próximo, respondendo ao amor que Deus tem por ti. Que Deus te abençoe, que possamos viver a nossa vida livremente e que Deus nos preserve para que não nos tornemos novamente escravos do pecado. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante. Até com piedade em sua alma, você ajudar o seu irmão. É bom saber se não tiver o amor, é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz que serão companhia em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 ya, la 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 la, la 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 la. O amor é o mais importante, diz nosso
Dentro dessa perspectiva de liberdade, de servir em liberdade, de gratidão a Deus, durante o nosso culto nós temos um momento de ofertas, quando o povo de Deus traz até o altar as suas ofertas de gratidão, as suas ofertas que brotam de um coração livre. Ofertas essas que são utilizadas pela igreja para que a palavra continue sendo anunciada e propagada. A diretoria está disponibilizando o número da conta para aqueles que quiserem fazer a sua oferta por meio de transferência ou depósito bancário. Também aqueles que não puderem fazer a sua transferência dessa forma, podem entrar em contato com a congregação, com alguém da diretoria, para que vejamos a melhor forma para que você faça a sua oferta. E aqueles que eventualmente estão nos assistindo, que são de outras congregações, que fazem parte de outras igrejas, que ofertem na sua igreja para que ali também a palavra de Deus seja anunciada, seja propagada e leve pessoas ao conhecimento da salvação por meio de Cristo Jesus. Neste momento, convido a vocês que estão nos acompanhando para que oremos ao nosso Deus, levemos a Ele todas as nossas intenções, todas as nossas súplicas e aquelas que estiverem no seu coração, você pode unir a sua voz neste momento conosco, para que também Deus a receba o seu pedido, o seu clamor, e assim, sendo da vontade de Deus, Ele possa te atender. Oremos ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, Tu enviaste Teu Filho para ser o nosso Salvador, Ele que não pecou e assumiu a nossa culpa na cruz. Por meio dele somos libertos das garras do pecado. Não permita, Senhor, que nos tornemos novamente escravos do pecado. Dá-nos forças para vencer sempre as paixões deste mundo, as quais nos rodeiam diariamente, e que sob a Tua graça possamos ser agentes da Tua justiça. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em toda e qualquer situação. Nós pedimos a Ti, Senhor, fortalece a nossa confiança, baixa o Teu olhar sobre nós e abençoa-nos com as Tuas bênçãos. Ampara a nossa nação que vive tempos turbulentos na política, na saúde e na justiça. Guia as nossas autoridades a agirem com justiça, que possamos ter um país mais solidário, comprometido com o próximo e que a injustiça seja punida como deve ser feito. Senhor bondoso, Tu graciosamente nos chamaste para sermos Teus filhos. Agora nos envias para levarmos a Tua promessa, a Tua palavra profética às pessoas à nossa volta. Mas a tarefa não é fácil. Quando não é a timidez que nos toca, são as zombarias pela nossa fé da parte de outras pessoas. Por isso, assim como um poderoso guerreiro esteja ao nosso lado, manda o Teu Santo Espírito para nos dar palavras certas em todo momento oportuno, e que assim as pessoas que nos recordamos neste momento e que não Te conhecem, possam ser alcançadas pelo nosso testemunho. Gracioso e amoroso Pai, estende o Teu amparo sobre os irmãos que estão enfermos. Lembramos da Dona Angelita, do Nelson. Supre o que lhes for necessário. Ampara-os na dor. Dá-lhes forças para enfrentar este difícil período de enfermidade. Lembramos também, Senhor, e pedimos pela recuperação do pai da Ana Lúcia. Pedimos também por todos aqueles que neste tempo de pandemia estão sofrendo com o vírus, seja dentro da família ou seja mesmo a própria pessoa, Senhor, esteja com ela nesse tempo, ampare, fortaleça a sua fé, guarde em sua graça. Amado Deus, ajuda-os a sentirem a Tua presença e a encontrar em Ti refúgio e segurança. Onisciente Deus, já há alguns meses estamos distantes do Seu templo, lugar que prestamos culto a Ti. Sabemos que é necessário
cada um dos momentos que ouvimos a Tua palavra. Ajuda-nos, como congregação, a discernir qual o melhor momento para retornarmos aos nossos trabalhos presenciais. Outras igrejas estão seguindo esse movimento, mas pedimos, Senhor, dá-nos prudência e orientação para fazê-lo da melhor forma. Pai bondoso, pedimos Tuas bênçãos materiais e espirituais sobre os irmãos que completam mais um ano de vida. Cuida de cada um deles, dá-lhes confiança em Ti e em Teu cuidado. Fortalece-lhes a fé no Salvador Jesus Cristo e supre-os em toda a sua necessidade. Amado Deus, que estas palavras, as palavras deste culto que chegam aos ouvidos das pessoas que nos assistem, que elas possam ser edificantes, que elas possam fortalecer no seu coração a sabedoria que dá a vida eterna. Amado Deus, guarda cada um daqueles que estiverem ouvindo, guarda-os na sua graça. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome e por ordem do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que alegria poder falar a vocês nesta manhã, neste dia, poder anunciar a palavra de Deus, palavra essa que nos revela a liberdade que Deus nos dá por meio de Cristo. E neste momento é bom que a gente lembre que as atividades ainda seguem suspensas. Já há um movimento de retomada entre as igrejas cristãs aqui no Rio de Janeiro e provavelmente a nossa igreja já iniciará esse diálogo a respeito da retomada das nossas atividades. Então, nas próximas semanas, provavelmente teremos informações a respeito disso. E aqueles que quiserem receber a visita pastoral, falar com o pastor, podem entrar em contato com a congregação, mandar um recado, ligar para cá, para que eu, como pastor da congregação, possa te atender e, sendo possível, também suprir aquilo que é da sua necessidade. Final do culto, proclamo sobre cada um de vocês a bênção de Deus. Que Deus esteja com vocês em todo o tempo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Do meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Não irei falhar, ainda tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. E na liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas
promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre.